falou para entrar no link para a gente conversar, né? Nós sempre tivemos um olhar muito voltado para as relações e para o socioemocional das crianças, então, nesse processo, a gente está em constante contato com eles, né? A gente está sempre ouvindo as crianças, entrando em sala, sentando em roda com eles, fazendo conversas, e sempre tivemos a escuta muito atenta àquilo que eles trazem, que as crianças e os adolescentes trazem. Isso é uma atuação que é aqui dessa unidade e da unidade Jardim América também. E nesse processo eu comecei a observar alguns comportamentos, algumas falas que começaram a aparecer mais recentemente e que eu comecei a... Gente, tem alguma coisa diferente com essas crianças. E fui identificando, porque eu também tenho um adolescente de 13 anos que tem acesso, né, a conteúdos na internet, e nesse processo de assistir com ele, de estar junto, de ficar atento, eu comecei a identificar que nas relações das crianças algumas coisas estavam se repetindo, né? E isso começou a me incomodar muito, porque eu comecei a entender que algumas crianças estavam perdendo a naturalidade, a coisa estava ficando muito grande, assim, a forma como elas se relacionavam, a forma como elas estavam falando, reagindo a algumas coisas, estava muito contaminada. E aí eu falei, não, vamos então conversar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa começar a colocar um olhar um pouco mais crítico, né, e mais cuidadoso e mais próximo dessas questões. E tudo que a gente for trazer aqui, eu quero deixar claro que a gente não está criticando ninguém, né? Porque a gente sabe que existem profissões e existem pessoas que mudaram as suas vidas a partir das tecnologias, das redes sociais, dos vídeos, né? Desse trabalho que acontece no virtual. E isso é muito nobre e a gente não está aqui para falar de ninguém. A gente está aqui para fazer o contrário, para entender como é que a gente, que não consegue mais evitar esse acesso dos nossos filhos a uma série de conteúdos que não estão ali só na tela, mas estão aqui, né, no mundo, como é que a gente se coloca de uma forma crítica e como é que a gente aborda isso com eles, né? Então, essa é a nossa motivação. Então, tudo que foi mostrado aqui, o que aparecer, não é uma crítica a nenhum produtor de conteúdo, a ninguém que está aí nessa vida, porque a gente sabe que essas pessoas também trabalham muito, né? Mas a gente precisa também, do lado de cá, saber o que consumimos e saber como é que a gente se posiciona frente ao que aparece. Então, como primeira provocação, Danilo, por favor. Eu trouxe 2 perguntas para nós, né? Ah, que bom que você conseguiu vir. Que rede nos sustenta no balanço da web? Quem somos nós na era das relações virtuais? Né? A gente saiu recentemente de uma pandemia em que a gente foi obrigado a se trancar dentro de casa ou a restringir muito o nosso contato, e quem nos salvou foi a vida virtual, né, gente? Foram as relações virtuais, foi a forma como a gente conseguiu conversar com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos amigos, né? Estar junto, assistir aula, estar na escola, estar no ambiente de trabalho. Então, tem um lado que é definitivo, que é a chegada da vida virtual que está presente no nosso dia a dia. Antigamente, a gente não pensaria em pagar uma conta aproximando o celular de uma maquininha, ou fazendo um Pix, né? Ou a gente não pensaria de conseguir reunir 3, 4 pessoas numa mesma chamada, se vendo e conversando ali em tempo real, sendo que cada uma está num lugar do mundo. Então, é definitivo, né? Nossos filhos são a geração que já nasceram nessa era. Eles já nasceram quando já existia tudo isso. A gente, eu pelo menos, que sou uma pessoa do final dos anos 70, que vivia a infância dos anos 80 e 90, vivi uma infância inteira sem nenhum tipo de internet, né? Isso veio começar a aparecer na minha vida, eu já estava na adolescência, então eu sou da época que a internet fazia barulho quando ia acessar, cantava musiquinha. Mas eles não, eles estão aí, né? Então, quem são? O que nos sustenta nesse processo todo, né? E quem somos nós aí? Somos pessoas que precisamos
estar atentos às demandas do nosso tempo. Isso aí é uma realidade. Não tem como a gente só dizer, não quero que não tenha contato de jeito nenhum. Não é possível, porque a gente tem, inclusive na escola, né? E somos também a primeira geração de pais a educar as crianças nas redes, né? Então, quando muitas vezes a gente precisa resolver as questões dos nossos filhos, a gente se baseia nas nossas experiências, né? Eu vou fazer assim, do jeito que minha mãe fez comigo, que foi certo. Eu vou fazer exatamente o contrário, porque a minha mãe era... A gente não tem esse parâmetro, né? Então, enquanto pais, nós somos essa primeira geração, né? É um desafio. Como? Então, vamos lá, Danilo. Eu fiz uma brincadeirinha com umas músicas ali, só para a gente ir criando um fio, né, condutor. Então, gente, há perigo na esquina, isso é fato, né? Para além do que a gente já vem conversando, já há muito tempo a gente fala disso. Tempo de tela, que tipo de tela, televisão é melhor do que celular, tablet é melhor do que videogame, o que é melhor, o que é menos prejudicial, né? Isso tudo é um processo que a gente já discute. E a gente já sabe que quanto mais tarde a gente expõe a tela, é melhor. Isso tem toda uma série de estudos aí, em termos de neurociências, que mostram para a gente isso. Então, isso já está posto, né? Mas não custa a gente lembrar que o excesso de telas traz prejuízo no foco, na atenção, na paciência, na persistência, na concentração. Eu estava contando para as famílias que vieram hoje de manhã que eu estava preparando a minha apresentação, porque eu consegui fazer com muita antecedência, sabe, gente? E aí o meu filho estava perto ali, enquanto eu estava trabalhando, ele estava fazendo as coisas dele, né? Tinha tarefa para fazer, estava fazendo e eu trabalhando. E aí eu estava colocando isso, fui relembrar umas aulas, né, de uns cursos, pegando livro e tudo. Aí ele falou, mãe, mas foco, persistência, foco, atenção e concentração é a mesma coisa. Porque o adolescente de 13 anos, ele sabe mais do que eu, é claro, né, gente? É lógico. Ele tem certeza que ele sabe. Exatamente. Então, ele foi falar para mim que era a mesma coisa. Eu falei, então vamos lá, me fala aí o que é foco. Aí a gente foi conversar um pouquinho ali sobre isso. E ele ficou pensativo. E é isso que a gente tem que fazer, sempre ouvir e dar uma devolutiva, colocar para pensar, né? Então, esse é um primeiro movimento que a gente tem que fazer. Estar junto, estar próximo, entender, ouvir, né? Mas vocês sabem a diferença entre foco, atenção e concentração? Não? Vou convidar ele para vir falar aqui. O foco, gente, é o que a gente... vamos pensar no teatro aqui. Tem uma luz aqui que foca em alguém, que dá destaque para alguma coisa em cima de um palco e que deixa as outras... como é que chama? Em segundo plano, exatamente. Né? Então, o foco é isso, é quando a gente está focado em uma tarefa que a gente precisa fazer e as outras ficam em segundo plano. A gente vai deixar aquilo ali em stand-by por um momento. Né? A atenção é isso, é a capacidade de eu estar atenta aqui nesse processo presente. Eu estou dentro de um teatro agora, falando com famílias, tem pessoas aqui. Eu estou atenta ao que está acontecendo. Se acontecer de cair estourar uma lâmpada aqui, eu vou conseguir estar atenta e me movimentar, né? E a concentração é o tempo de atenção que eu coloco ali naquela atividade que eu estou desenvolvendo no momento, né? Então, é isso, uma atenção mais sustentada, a concentração. Eu estou esquecendo do que está acontecendo ao meu redor e focando nisso, mesmo que tem alguém falando comigo ou alguma coisa acontecendo, mas eu estou conseguindo desenvolver o que eu estou fazendo. As telas, elas interferem, elas têm um impacto muito grande nessas habilidades, porque, normalmente, o que a gente vê nas telas ou é coisa muito rápida ou é coisa muito prazerosa, que faz uma descarga de dopamina muito grande no nosso cérebro. E essa descarga faz com que o cérebro se acostume com uma coisinha muito gostosinha, um estímulo bem gostosinho e que não tem esforço. Foco, atenção e concentração exige esforço cerebral, né? Não é fácil a gente ficar concentrado numa reunião ou desenvolvendo alguma coisa durante 1 hora
sem ter um tempinho de distração, né? Um vídeo, um filme, um jogo, alguma coisa nesse sentido, dá descarga muito fácil. Então, a gente fica ali querendo cada vez mais. É por isso que, quando as famílias nos procuram para falar sobre rotina de estudos, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o todo, para o dia da criança, né? A gente não vai só orientar que aquela 1 hora que está destinada ao estudo, no caso dos nossos aqui, até 5º ano, um pouquinho mais que 1 hora, a gente vai olhar só para isso. A gente vai olhar para o todo. Como é que está o tempo de sono, alimentação, de tela. A gente teve família que as crianças estudam à tarde, que tinham um tempinho de tela de manhã, estava ficando difícil para render à tarde, para fazer a tarefa de manhã, então fez um ajuste para que de manhã fossem outras coisas que fossem exploradas, né, para conseguir favorecer esse cérebro, estar atento e conseguir focar numa tarefa que exige persistência, né? Então, se a gente não tem foco, não tem atenção, não tem concentração, provavelmente a gente vai ficar impaciente e não vai persistir, vai desistir do que está fazendo. Então, isso já é posto, gente. A gente já sabe, né? Fala, Lu. E aí, você comentou aí do seu querido estudante, e aí eu também tive um momento com eles, porque a gente conversa isso com vocês, mas a gente também fala isso com eles, né? E aí eu fazendo um momento ali de uma aula com os estudantes, e eu falando sobre a questão da atenção no momento de estudo, né? Organizando rotina, fazendo toda uma orientação ali junto com eles dentro da sala de aula. E aí eles assim, não, eu sei prestar atenção em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu falei, mesmo? Ah, então peraí. E aí eu fui conversar com eles, né? Porque nós temos realmente vários tipos de atenção. Essa atenção difusa, temos atenção sustentada, atenção focada. Cada uma a gente utiliza dentro de um tipo de ambiente, né? Atenção que a gente consegue prestar atenção em várias coisas, que a gente chama de atenção difusa, é essa que eu não preciso prestar muita atenção em determinado assunto, ele não me exige muita capacidade, né? De foco, de concentração, de atenção. Então, aí eles estavam usando esse exemplo, e aí foi onde eu fui conversando com eles, que para o estudo, para esse momento, a gente precisava de outros tipos de atenção, né? E que isso realmente exige um esforço, exige uma concentração. E além desse desenvolvimento dessas habilidades que estão dentro do repertório do desenvolvimento, né, dos nossos estudantes como sujeitos, a gente também tem uma outra questão que, para mim, tem sido muito cara quando eu olho os nossos estudantes entrando na adolescência, entrando nesse mundo que é tão novo para eles, que é esse da adolescência, né? Que é a questão dos vínculos. Porque isso aqui também interfere o vínculo. Interfere diretamente nos estudos, e a gente já sabe disso, a gente tem notícia disso, mas isso também interfere nos vínculos. Porque, eu não estou gostando desse vídeo, o que eu faço? Troco. E quanto tempo que eu tive que assistir dele para saber se eu gostei ou não? 30 segundos. Mas aí eu não estou gostando disso, o algoritmo começa a me mandar só o que eu gosto. Só o que eu gosto. Aquilo que é diferente, não chega. Diferente do que eu estou acostumado, não chega. E aí isso vai fazendo com que algumas questões que começam a aparecer aí se tornem prejudiciais quando a gente pensa na construção de um vínculo. Gente, eu não conheço uma pessoa que é próxima a mim que ela seja só coisas boas. Que eu não tive um atrito, que eu não tive algum momento ali que um desentendimento, uma discordância, né? Que pensa um ponto diferente de mim. E como que eu vou dialogar com ela se eu só sou acostumada com aquilo que é mais do mesmo? E os nossos estudantes estão expostos a isso. Ou então, nossa, a gente teve uma desavença aqui, troca. Ou ao contrário, quando eu sou substituída facilmente por alguém, a marca que isso fica para eles que estão nesse momento onde o vínculo é tão importante. E eu lembro, gente, de uma professora minha que ela falava assim, eu achava radical, que ela falava assim, crescer também é frustrar-se o tempo inteiro. E a frustração, ela faz parte, sim, do processo de crescimento, para a gente entender que nem tudo acontece da forma, da maneira, como a gente gostaria que fosse ou espera que fosse. E o mundo das telas, muitas vezes, ele não dá muito acesso a isso, né? Para essa frustração, ele cria imaginários, ele priva a gente de ter acesso com o diferente,
com um mundo que não é só da forma como eu gostaria que ele fosse. E tudo isso está aqui também. Porque se eu tenho uma relação de 30 segundos se eu só sustento um assunto por 30 segundos, se eu for conversar mais do que isso, não tenho paciência, não quero. Né? Ou com alguém que o tempo não é aquele. Aí nós estamos nos tornando pessoas mais ansiosas e não aceleradas. Por quê? Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E os nossos estudantes estão se desenvolvendo nesse contexto. Né? Então, isso aqui tem um fator do pedagógico que é importantíssimo, e é por isso que a gente traz aqui também dentro da escola, mas isso também tem um fator relacional que é de suma importância. E que vai sendo construído, e que chega lá, para mim, lá no 6º ou 9º ano, na unidade do Jardim América, como uma coisa muito mais, uma situação muito mais delicada já. Então, é de agora que a gente precisa olhar mesmo. Porque estamos falando disso lá, mas isso também é construído aqui. Ótimo, Luísa, isso mesmo. Eu costumo dizer, quando as famílias perguntam, né, quando a gente está conversando sobre telas, que o prejuízo delas não é só o que a criança está vendo, porque a gente se preocupa com o conteúdo, mas o que ela está deixando de fazer. E muitas vezes a criança está deixando de conviver. E conviver dá trabalho. Conviver é difícil, a gente sabe. Né? Conviver é estar em conflito o tempo inteiro, porque a gente está ali tomando microdecisões e as crianças também estão o tempo todo. Então, a gente precisa mesmo prestar atenção nisso, né? Porque, senão, elas vão começando a ficar intolerantes. Intolerantes com o outro, intolerantes consigo mesma, não suporta nada, não suporta tempo. Exatamente. Tudo tem que ser muito rápido, né? Então, é preciso pensar sobre isso. O que uma criança está deixando de fazer quando ela está na tela? Ela está deixando de conseguir pensar outras possibilidades de esperar no restaurante quando a comida está demorando. Porque ela não está nem prestando atenção nisso. Se está chegando, ela só chega. Aquilo ali só vem pronto, porque ela está lá na tela. Então, quando a gente sai com a nossa família, vai no restaurante, e a gente precisa aproveitar aquele momento, ajudar ela a pensar que realmente a comida tem um tempo para ficar pronto, né? Isso é engraçado, gente, porque a gente aprende isso com os meninos da melhor forma. Essa semana eu estava conversando com um estudante lá na outra unidade, assim, conversando mesmo. E ele falou, eu perguntei para ele qual que era a sobremesa dele preferida. Ele falou petit gâteau do Madeiro. Especificou qual que era. Eu falei, eu já comi? Eu falei, não, nunca comi o petit gâteau de lá. É bom? Ela é. E vem rápido. Eu falei, vem rápido. Mas se você quiser muito, ele vai demorar muito. Aí eu, tá. Então, quanto mais você quer o petit gâteau, mais ele demora. Ele demora muito. Pois é. A gente está, né, deixando de oferecer oportunidades para que eles aprendam a isso, a esperar, a contar o tempo, a saber, a ter resiliência, a ter paciência. Então, assim, essa lista, gente, ela é muito maior que isso, né? Aqui são habilidades básicas que a gente coloca que impactam diretamente, que a gente vê acontecer. A criança que não dá conta de ficar sentada, né? Às vezes isso aparece em sala de aula, mas isso aparece também numa brincadeira. A brincadeira ficou chata, ficou simples. Né? Às vezes eles não quer trocar de brincadeira, porque aquela ali não tá dando o efeito suficiente para eu ficar empolgado. Então, o tédio, o ócio, essa coisa que é estruturante para o pensamento, está deixando de existir, de ter espaço na nossa vida. E não é só na vida das nossas crianças, é na nossa também. Porque a gente não tem mais o que a gente tinha anos atrás, que a gente ia lá fazer uma compra de mês, e a gente entrava no supermercado e passava. Eu fazia isso com a minha mãe, adorava. A gente era as duas comadres que adoravam ir para o supermercado. Até hoje eu gosto. Então, vai passando, escolhendo produto, né? A gente nem leva as crianças, que é para não pedir nada e não dar trabalho, porque eu tenho que ir rápido. Né? A gente não faz isso mais. Às vezes nem vai mais, né? Já pede. Quando acha uma promoção, então, que a gente tem certeza que o preço vai ser o mesmo de lá da loja física, aí é que a gente pede mesmo, né? Cozinhar, gente, fazer bolo, né? A gente não tem mais esse hábito de ajudar as crianças a entender o tanto que isso é simbólico para desenvolver esse pensamento, a tolerância.
colocar os ingredientes, misturar, esperar o tempo de ação, o forno, esperar, né? Eu estava contando que eu fazia isso com a minha avó e nem tinha batedeira na época. Era tudo feito à mão. Bater clara em neve com aquele negocinho que parece uma mola, vocês já fizeram isso? A gente não faz mais, né? Então, assim, tudo está muito pronto já. A gente precisa, às vezes, prestar atenção para ver se a gente não consegue em algumas coisas, porque a gente não vai conseguir tudo, né? A gente não vai conseguir voltar, desacelerar esse tempo e voltar numa época que a gente conseguia ter um tempo a mais. A gente não vai, mas escolher em que aspectos a gente vai investir para que a gente possa ter isso com as crianças, né? Vamos lá, Danilo. Olha lá o veneno. Quais são os sinais de alerta? Sinais de alerta para vício. Quando a gente observa que estão acontecendo problemas para dormir, alteração no peso, às vezes a criança não está conseguindo comer direito, ou está se alimentando na frente da tela, junto com o celular, não está conseguindo parar, mastigar, prestar atenção no que está comendo, sentir sabor, diferenciar a textura. Esses dias chegou uma criança lá lá na minha sala, não estava conseguindo comer porque estava inteira a fruta. E aí eu não consigo. Eu falei, mas seus dentes são como se fossem uma lâmina, uma faca, você pode morder. Não é não. Eu preciso da faca, eu tenho que comer picado. Né? E às vezes a gente, para acelerar os processos, a gente pica, a gente amassa, a gente liquidifica, a gente dá o canudinho, a gente esquece que essas funções, elas inclusive podem gerar transtornos sensoriais, porque a criança começa a ficar intolerante, a gente às vezes não suporta determinadas texturas, né? Agressividade, nervosismo, impaciência, agitação, falta de concentração. Agora você imagina elas impacientes umas com as outras. Né? Crianças de 5º ano, começando a ter ali os seus hormônios já borbulhando. As crianças de 4º ano, que começam a ter uma atividade mental grande, faz parte do desenvolvimento, né? A vida mental passa a ter um peso enorme, eles têm que pensar, e aí tem que parar o que está pensando para poder fazer, executar o que está sendo pedido, e aí fica impaciente, intolerante, não quer fazer. Né? Então, imagina isso, sendo impactado por esse processo todo. Quer falar? Então, isso aí, gente, eu estou trazendo essa pincelada porque a gente não pode deixar de falar disso, né? Mas o que eu queria trazer mesmo é que a gente olhasse para os conteúdos. O que a gente tem permitido, mesmo sem querer, que as nossas crianças acessem e a gente não está conseguindo conversar com elas sobre isso? No que a gente não está prestando atenção? Né? O que a gente está naturalizando? Porque isso é que é uma grande questão, é a gente ir seguindo o barco, porque a gente está imerso numa sociedade que é muito exigente com a gente, em termos de desempenho, e às vezes a gente não está conseguindo prestar atenção. Então, vamos lá, Danilo. Porque esse trem-bala está correndo, né, gente? Então, a gente está lidando com uma indústria, com indústrias, na verdade, sejam elas físicas ou virtuais, milionárias e preparadas para produzir produtos viciantes, né? A gente é bombardeado com propaganda, com música, com o estímulo ao desejo e ao consumo, e assim como a gente adulto está, as nossas crianças também estão imersas nesse mundo em que, às vezes, elas não acessam o YouTube, mas elas ouvem os outros, elas veem os outros, elas compartilham. Tati estava dando um exemplo hoje cedo de que esses vídeos do TikTok, eles não se restringem à rede. Porque eles chegam pelo nosso WhatsApp e se a gente abrir, consegue, mesmo sem ter o aplicativo. Você clica nele, você vê o que está ali. Então, é ilusão nossa achar que eles não estão tendo acesso. Estão, né? E o que o algoritmo faz, o que as indústrias fazem é produzir, provocar na gente desejo. É gerar desconforto para que a gente consuma. É gerar necessidade, na verdade. Né? E, às vezes, a gente não está atento para diferenciar se o que a gente está tendo
É um desejo ou é uma necessidade? E as crianças, muito menos. Elas não conseguem ter esse olhar crítico para diferenciar se elas estão com desejo de alguma coisa ou se aquilo é uma necessidade real. Então, a gente precisa estar junto delas para ajudar a pensar. Fala, E as Lu. duas questões são muito legítimas, assim, né? O desejo, ele é importante porque ele motiva e nos leva a fazer algo, em direção a algo, e a necessidade é aquilo que a gente precisa. A questão é quando eu ajo bancando todos os desejos, né? Porque eu também preciso abrir espaço para a falta e entender que esse lugar da falta é importante, né? Então, assim, e qual que é e outra coisa, questionar quando for do desejo. Por que que isso é tão importante para você? Porque aí é onde a gente vai entender o que que tem por trás desse pensamento, assim, né? Porque é isso, não legitimar, porque para ele, se a gente for negando todos os desejos também, daqui a pouco a gente não sustenta isso. Mas bancar todos também fica complicado. Ou postergar, né, Luísa? Exato, Aprender a exato. esperar, né? Isso faz parte do desenvolvimento neurológico, funções executivas. Um deles é o controle inibitório, a capacidade de postergar ou adiar um desejo para que ele seja atendido depois e eu conseguir fazer o que é necessário naquele momento. Isso vale para tudo, né, gente? Então, é isso, a gente está lidando com isso, com pessoas, indústrias, com empresas que estão preparadíssimas para fazer a gente querer, para fazer a gente desejar. E a gente precisa colocar o pé no freio, o controle inibitório tem que ser nosso, mas a gente está lidando com uma tsunami de informações, de um bombardeio, né? Então, é muito difícil. E numa sociedade em que o que a gente quer é ver e ser visto, né? Sem críticas a quem trabalha com a sua própria imagem ou trabalha projetando a imagem da sua marca ou do que quer que seja, porque a gente consegue fazer um uso crítico e adequado e funcional disso, né? Tem gente que consegue ver e ser visto de uma forma que é muito bacana, mas do mesmo jeito que tem esses, tem os que não conseguem. E aí a gente ou se expõe massacrado por coisas que são impostas e a gente não está questionando, ou a gente acessa e fica vendo coisas que a gente nem se dá conta. Às vezes a gente está com raiva de uma coisa que está vendo e está lá vendo. Não consegue sair. Já aconteceu com vocês? Né? Esses dias eu fiz uma limpa lá no meu Instagram, porque eu falei, gente, eu estou vivo criticando essa pessoa aqui na minha cabeça, por que eu estou seguindo? Deixa eu sair daqui. Mas a gente vai ficando, né? Vai ficando nesse processo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Esses dias, o meu filho estava assistindo vídeos lá no YouTube. É um canal que, aparentemente, é bacana, não tem nada demais. São vídeos que vão passando e a pessoa vai narrando, né? O fulano de tal, aconteceu isso, vai contando lá. E essa moça, que mora não sei onde, viralizou, mas de uma forma muito negativa. Ela foi seguir uma trend e ela queria viralizar de uma forma positiva, seguindo a trend, mas não aconteceu isso. Essa é a narração do vídeo. De um jeito, uma voz irritante que nunca vi. Aí ela falou que ela foi seguir uma trend de colocar um milho cozido na furadeira, e ela ia rodar a furadeira e ia comer o milho. E aí, não, pior. Quando ela rodou, o cabelo dela veio e arrancou, depilou aqui, assim. Ali, ao vivo. Eles mostraram, o vídeo estava aparecendo. Arrancou, gente, uma parte enorme aqui. E aí ele caiu na risada. Aquilo me chocou tanto, eu estava do lado dele, eu falei, não, peraí, para. Eu fiquei tão brava, a minha primeira reação foi essa, porque de vez em quando a gente também sapateia no diploma. Bem bonitinho. Aí eu já fiquei brava, né? E falei assim, para esse vídeo agora. Você está rindo disso? Aí ele ficou sem entender, né? Porque falou, mas o vídeo foi feito para rir, né? Aí eu falei, escuta, primeiro, vamos pensar, por que essa moça sentiu necessidade de fazer isso na casa dela, pegar um milho, enfiar numa furadeira, botar para girar, para poder comer rápido. Gente, vocês lembram do Pateta e do Mickey? Eles faziam isso. Né? E aí eu falei, agora pensa no efeito disso para a vida dela, valeu a pena? Olha, porque demorou, e eles falam no vídeo, demorou não sei quanto tempo para crescer, porque arrancou no fio, né, gente?
Então, assim, foi uma coisa horrível. E aquilo ali estava sendo feito para eles verem e achar engraçado. Eu falei, meu Deus. Então, a gente precisa olhar para aquilo que aparentemente também é inocente, né? E aí tem um outro ponto que entra outra questão, que é como eles estão vendo e sendo vistos. Porque eles olham lá e isso gera um efeito de cá. Porque isso já caminhando ali do 5º para o 6º ano, como esse olhar do outro chega para mim é muito importante. Como eu estou sendo visto é muito importante. Então, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso agir de qualquer jeito. Eu começo a usar essas referências como as minhas referências. E isso vai criando uma dessensibilização enorme. Vai banalizando, né, Luísa? E banaliza uma série de questões, inclusive, e muito nesse lugar da dor do outro, do diferente, da dor do outro, daquilo que eu não tenho acesso. E aí vai virando piadas que você olha o conteúdo e fala, mas isso era um motivo de piada? Isso não é para ser engraçado, gente. E é esse lugar. E eles começam a reproduzir por meio de exemplos, por meio de posturas, que a Thaís vai falar agorinha, porque como eu estou sendo visto como aquela influencer que eu gosto. Então é legal. Só que aos 8 anos é legal, aos 9 anos é legal. Exatamente, é isso mesmo. E aí tem uma outra questão, que é isso, a gente está nessa sociedade do desempenho, né? Onde a gente precisa provar o tempo inteiro que a gente está produzindo, que a gente é necessário, porque senão a gente é descartado. É assim, não é? A gente tem aqui o tempo inteiro bater meta, cumprir. Ainda que não seja uma exigência bater uma meta, a gente se coloca meta. Né? Então, a gente está nesse processo em que nem sempre a gente consegue ter tempo de qualidade em família. Porque quando você vê, no sábado você tem um aniversário de manhã e o outro no final da tarde. Aí é acordar, se arrumar, vai para a festa, aí curte a festa, aí vai para casa, toma banho, descansa um pouquinho, compra o presente do outro aniversário, vai para o outro aniversário, à noite, chega em casa exausto, dorme. Acorda no domingo, vamos almoçar na casa da vovó. Aí chega lá na casa da vovó, é um monte de gente, a gente não consegue parar um tempo para ouvir, para conversar, porque a gente está o tempo inteiro em atividade, em movimento. Então, nem sempre a gente consegue aproveitar o tempo que a gente tem para olhar, para estar junto. Né? Isso é também um reflexo da nossa sociedade. A gente está imerso numa cultura assim, numa cultura que está acelerada, que exige da gente o tempo inteiro. Então, a gente precisa, como eu disse, não é para ficar todo mundo angustiado e achando que está fazendo tudo errado e que agora tem que parar e fugir para as colinas. Não, não precisamos fugir para as colinas. Mas podemos eleger, dentro da nossa rotina, uma ou outra coisa que a gente vai dar mais atenção em determinado momento. Né? O que a gente pode fazer? Pouco que seja, mas que promova uma qualidade maior desse tempo. O que a gente pode? Recusar um convite, às vezes? Pode ser, quem sabe, né? Se ele não for tão imprescindível assim, será que a gente pode trocar aquele? Dessa vez a gente não vai, a gente vai na próxima e vamos fazer alguma coisa juntos, né? É pensar dentro da rotina o que cabe, dentro da realidade da família, sempre buscando o caminho do meio. Não é se isolar e paradinho em tudo, porque agora eu só quero ficar junto com a minha família no final de semana. Não. Mas o que a gente pode ir aí cuidando e negociando para a gente ter esse tempo de qualidade, né? Vamos lá, Danilo. Oi. O próprio supermercado, né, que você falou. Então, às vezes, a gente pode incluir as crianças, deve incluir as crianças nessas atividades que a gente tem que fazer. Então, preciso dar uma organizada na casa, a gente vai fazer isso com as crianças. E a gente se incluir na atividade deles também. Então, agora é o tempo de tela dele. Então, senta ali do lado, vê o que ele joga, vê o que ele gosta de assistir. Peça que ele assista, que espelhe na televisão, ou que ele acesse via televisão o que ele gosta. Porque, então, você trouxe o exemplo, né, eu da só trend. vi porque estava na TV. Porque estava na TV, né? Senão eu não teria Pela visto. manhã eu trouxe um exemplo também de um vídeo que os meninos estavam vendo na televisão, época de Copa do Mundo, álbum de figurinha, e aí o youtuber famoso lá, faltava uma figurinha, e eu achei essa figurinha em São Paulo. E aí ele sai de Minas Gerais e vai correndo na mesma hora que ele acha a figurinha. Aí ele vai correndo para o aeroporto, compra uma passagem no balcão e vai para São Paulo e está ligando e tudo isso. E eu fiquei olhando aquilo, assim,
não tem nenhum problema, né? Não é um conteúdo imoral, não viola nenhum direito, mas isso não é a vida real. Então, eu falei com os meus, né? Eu falei, vocês sabem que isso não é verdade, né, gente? Crianças pequenas, então a gente tem que ir traduzindo isso. Olha, no mundo real, ninguém com 20 e poucos anos, um adulto, tem tempo para, de repente, ir para o aeroporto, comprar uma passagem, chegar lá, vai ver uma figurinha. Por mais importante que aquilo fosse para ele entraria em contato, mandaria isso pelo correio. Ninguém gasta dinheiro desse jeito, chega lá, paga R$ 2.000 na figurinha, porque a gente tem que ir mostrando, né, assim, essas referências para os nossos filhos, né, os valores, o que é real. Então, ok, vocês podem assistir, mas isso aí é combinado, isso aí é como se fosse um filme, como se fosse uma novela, não é a vida real. A vida real não é isso, né? Numa vida real, esse menino tem um trabalho, esse menino estuda, esse menino, né, tem compromisso, imagina. Exatamente. Esperamos que sim. Pode ser que esse seja o seu trabalho, o trabalho dele, mas a gente, né? É isso aí. E tem... De trocar, de interagir, né? É isso. É isso. Tem um monte de valores por trás. Tem um monte de coisa por trás. Que é isso. Exatamente. Tem coisa no chat aí? Ah, a gente esqueceu. Desculpa, Flavis. Vou dar o microfone. É, porque tem que falar no microfone. Mas a Laísa estava falando aqui, comentando de esse mesmo youtuber que a Tati está falando agora, que ele completou 24 álbuns de figurinha na época da Copa em 24 horas, e isso estimulou. Vamos fazer também. E não é por aí, né, gente? E olha só, a questão também que surge a partir disso, né? Precisa ser muito... Agora a gente precisa de muito mais estímulo para que algo seja interessante. Porque a ideia do álbum de figurinha, de construir um álbum de figurinha, é se concentrar na demora, na expectativa de abrir um papelzinho e ver o que tem lá dentro. E o seu álbum, que você troca figurinha com o seu colega. Agora eu preciso de 24 álbuns em 24 horas. Gente, imediatismo. Para quê? E a intensidade, né, do tanto. E mais cedo a gente estava comentando sobre uma questão que é importante também, que é entender que lugar que a internet, o mundo das redes ocupa nas nossas vidas, né? Porque ele pode ter o lugar do educativo, ele pode ter o lugar do lazer, ele pode ter o lugar da formação, ele ocupa todos esses lugares. Mas a gente... É isso aí, né? Exato. Mas é entender que precisa ter uma intencionalidade da nossa parte, com os nossos estudantes, com as nossas crianças, os nossos adolescentes, para entender que, mesmo passivamente, mesmo sem querer, tem uma ideia e tem uma lógica sendo transmitida por meio das redes que precisa ser conversada. A gente empresta a nossa subjetividade para que eles entendam algumas coisas que eles não têm alcance ainda. Então, eu estou vendo um vídeo que, para mim, é bobo, mas esse tipo de reflexão ele vem por quem? Por nós, porque o conteúdo é ok. O conteúdo está posto ou postado. Exato. A gente é que precisa refletir sobre ele, né? Então é isso, gente. Mas a criança ainda está ali, por trás de todo o caos. Nossos filhos estão. A gente também, às vezes, está. Então, entre os laços familiares e as janelas virtuais, essa criança está... ou esse adolescente está aí. E aí, o que a gente faz? Né? Digo sempre que o espaço que a gente não ocupa, por não conseguir, por não poder, ou por não estar vendo mesmo na vida dos nossos filhos, alguém ocupa. Seja um conteúdo, seja outra pessoa, seja outra referência. Ou então essa criança escapa. Pelo buraco que a gente deixa, ela escapa. Então a gente precisa ocupar, sem medo de frustrar. Porque nós somos os adultos. Então, fica muito difícil. Hoje, uma mãe falava assim, meu filho aprendeu a jogar Minecraft aqui na escola. E agora está difícil, porque todo youtuber que ele quer ver é sobre isso, e é muito além. E aí é onde a gente tem que se
colocar firme, né? Não vai ver. Você vai ver o que for ali, dentro do controle da escola. Fora disso, não. Né? A gente não pode ter medo de impor, de frustrar, de dizer que existe uma intenção e um controle quando a escola apresenta alguma coisa. Mas, se isso extrapola, quem tem que colocar o limite sou eu. Né? Sem medo de dizer não, sem medo de frustrar. Boa tarde. Oi, Luclécia. Sou Luclécia, mãe do Eduardo, do 4º ano Inter. O que me trouxe aqui hoje foi muito da curiosidade de saber quais são os vocabulários citados no cotidiano deles aqui na escola que trouxe a preocupação de vocês. Pode deixar, vou falar disso agorinha. Aliás, é agora, né? Vocabulários, gestos. Eu estava contando aqui para as meninas que eu tive que fazer uma conversa numa turma de 4º ano, porque quando a professora falava assim, fulano, senta. Aí, fulano, senta, vai sentar. Aí os outros olhavam e falavam assim, vocês entenderam por quê? Não? O que a gente escuta nas músicas do senta danada, senta danada? Né? É de cunho sexual, gente. Eles entenderam o contexto. E aí a professora, só que eles não têm maturidade para entender esse contexto. Isso era uma turma de 4º ano. Né? Então é isso, são essas coisas que eles estão pegando, isso aconteceu mesmo. Eu até esqueci de contar isso de manhã, porque era assim, a professora, senta. Senta, fulano. Né? É isso. Não tem. Eles entenderam o que é isso. Mas eles não sabem usar, não sabem guardar, não sabem conversar com a pessoa certa, então eles usam entre eles. É esse tipo de vocabulário, Luclécia, que tem aparecido. Eu entrei numa sala de 2º ano para fazer uma leitura lá com eles, e eles adoraram o livro que eu levei, um livro super divertido, bem para a faixa etária mesmo, para motivar uma conversa. E esse já não tem um cunho tão sexualizado, mas eu estava lá fazendo. Aí toda vez que eu li uma página, eles reagiam, né? Eles foram se empolgando com a leitura e foram reagindo comigo, a história foi crescendo, foi bem legal. Mas tinha um rapazinho sentado do meu lado assim, que tudo que eu falava, ele fazia Su! Vocês já ouviram isso? Essa gíria já, né? Vocês reconhecem que é um jeito que o jogador Cristiano Ronaldo reage, que todos os youtubers de futebol hoje usam. E aquilo foi me dando... Eu olhei e falei assim, fulano, agora você vai... A próxima você vai reagir igual você, tá? Quero ver o que você vai usar de criatividade aí para reagir igual você. Aí ele deu uma desestabilizadinha, eu continuei a leitura, ele deu conta de fazer uma coisa, inventou lá na hora uma coisa e foi fazendo e foi dando conta de naturalizar a questão, né? Então, esses vocabulários que saem das músicas, que saem do futebol, as trends, as brincadeiras de apertar aqui para ver o outro perder a força e cair, tudo que acontece lá, o tal do golpe, que eles fazem... Clarice, eu não quero tirar a sua fé. Eu estou falando aqui, tem uma mãe aqui reagindo. Mas é isso que a gente está lidando, e foi isso que fez a gente se preocupar e começar a prestar atenção. Né? É a criança que vem... Esse aqui, eu entrei numa sala, entrei em todas as salas para falar sobre o Interamérica por um Mundo Melhor, junto com para falar da Páscoa Gentil, junto com o Interamérico. E isso já tinha acontecido antes, mas eu não tinha me ligado. Se coisas que a gente fala e que às vezes a criança responde, e as risadas vêm. Mas nesse dia me chamou a atenção, e aí eu fui lembrar dos vídeos que o meu filho assiste. Aí ele estava passando nas fileiras e ele derrubou alguma coisa, deu uma desequilibrada, e uns 2 riram de um jeito tão desproporcional, estava forçado, sabe? Aquela coisa que eles fazem quando eles estão se gravando, jogando, que estão conversando. Então, as crianças perdendo a naturalidade, perdendo essa coisa que é delas, sabe? Deixando de ser elas para atender uma expectativa. Esses dias entrou uma lá na minha sala, eu estava lá trabalhando, aí entrou uma. Falou uma coisa para mim. A hora que eu olhei para o rosto dela, era uma trend de maquiagem. Estava aqui, assim, uma estrelinha vazada, toda borradinha. Aí eu olhei e falei, gente, onde será que ela viu?
E o que será que música que estava, né, por trás aí, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, assim, a gente tem se preocupado, esses vídeos de reação, eles têm impactado demais. Eu vou contar um caso real, aconteceu no final do ano, com uma turma de 5º ano, eles fazendo na casa de alguém uma trend de pegar pelas pernas e fazer uma volta e cair aqui na frente. A criança caiu de um jeito assim. Eu assisti o vídeo, falei, que bom que não machucou, porque poderia. Caiu. As amigas acharam super engraçado, mandaram no grupo de WhatsApp. Que essa amiga que caiu não estava. Aí outra pegou o vídeo, fez uma reação, assistindo ao vídeo. O vídeo fica passando aqui em fundo e a menina assistindo e rindo. E mandou de volta. E a outra, depois que ficou sabendo, então, gente, assim, a naturalização dessas reações, do falar, sabe? É isso que eu falei. Alguém que sofreu um acidente horrível, perdeu parte aqui e estava gente jogando na rede para rir, né? Para achar graça. Então, é isso que a gente tem que... As trends que você tem que seguir, põe a criança lá dentro a gente estava lembrando dessa agorinha. Põe a criança dentro de uma sala, fala todos os palavrões que você conhece, e daqui a pouco a mamãe volta, aí fecha a porta e deixa a criança lá. Aí a gente vê só o olhinho das crianças, assim, é visível a confusão deles. Por que eu posso em 1 minuto? E eu nunca posso, né? Que coisa! Então, a gente se preocupa porque a gente está vendo isso. Há algum tempo atrás, quando a gente começou a lidar com os grupos de WhatsApp, porque isso é uma coisa que impacta muito as relações deles. Quando eu perguntava para algumas crianças, você teria coragem de falar o que você falou pelo grupo pessoalmente? E, geralmente, a criança, não. Eu, a semana passada, perguntei, você teria coragem de falar isso que você escreveu? Não sei se foi escrito ou se foi pelo chat do jogo ou se foi falando pelo jogo. De falar olhando para ela? Sim, teria. Então, a coisa está escalando, sabe? Assim, as relações elas estão ficando mais banalizadas nesse sentido. Eu não estou me preocupando. É isso que você falou no começo, né? Essa falta de sensibilidade, de empatia, de se colocar no lugar do outro e entender que o que eu estou fazendo está afetando a vida de alguém. E está afetando a minha também, né? E, inclusive, foi uma coisa que eu até comentei hoje mais cedo, que eu acho que veio de uma fala de uma mãe que eu achei super legal. Inclusive, ela trouxe isso como uma saída, e eu acho que é uma possibilidade, né? Porque nós precisamos também dar contexto de experiências reais, para que eles vivam coisas reais, né? E aí ela comentando, né, que colocou o filho agora no esporte coletivo, que a gente fala sobre natação, xadrez, que são muito importantes para o desenvolvimento de uma série de habilidades. Só que ela falou, eu preciso que ele aprenda a estar em coletivo, a estar com o outro. E quando nós estamos falando sobre formação de gente, formação de pessoas, a gente tem que entender que a gente precisa apostar em uma saída que seja coletiva. A gente tem muita potencialidade no vínculo que a gente pode explorar, mas no vínculo real, né? Oferecer subsídio para que essa criança esteja com um coletivo. Nós precisamos apostar também em saúde, em promoção de saúde e bem-estar, para que a gente lá na frente não tenha que pensar em medicalização, porque a atenção está prejudicada, então eu tenho que fornecer algum tipo de medicamento lá na frente. Para compensar, nossa, a ansiedade, meu filho não está conseguindo fazer vínculo, não consegue fazer novos amigos. E isso tudo pode ser incentivado num processo de promoção de saúde, porque nós estamos num processo de formação. Nós estamos num processo de constituição. Então, eu falei isso mais cedo e eu acho muito interessante que aqui nós temos a potência. A gente fica um pouco assustado, mas ao mesmo tempo é um lugar de muita possibilidade. E de potência também, porque nós temos como agir diante da internet de um jeito a refletir com o que está sendo trazido para que isso assome, para que isso seja uma soma no desenvolvimento dessas pessoas, né? No desenvolvimento das nossas crianças. E a saída precisa ser coletiva também, ela precisa ser no vínculo real, ela precisa ser no contato
com a família, no contato com o colega, no se frustrar, Não ter conflito, discordar. no chato. Nossa, eu tô com tédio. Nossa, está chato. Porque também é importante, né? E fornecer subsídios para que eles tenham outras vivências, principalmente vivências do coletivo, vivências com a gente, vivências com os familiares, para que... E um hobby, algo que esses dias para trás eu escutei de um estudante, eu achei isso muito legal. Eu estava indo, eu acho que era para o vôlei. O vôlei era um hobby. Aí começou a ele ser muito bom e começou a profissionalizar. E ele falou assim: mas eu adoro que o vôlei seja um hobby. Eu não queria que fosse uma profissão. E eu realmente, né? Não é porque a gente é muito bom em algo que isso necessariamente precisa virar uma obrigação e uma profissão. E eu tenho que provar um desempenho. Eu tenho que bancar isso. Ele queria que o vôlei fosse um hobby. E o vôlei ficou nesse lugar. E ele estava tentando articular isso. Então, isso para mim foi muito bonito de ver, uma construção muito bonita dele perceber. Porque nós temos muitos estudantes que têm sonhos de realmente se profissionalizar em algum esporte, por exemplo. Mas no caso dele não era esse. Ele queria um hobby, ele queria um lazer, né? E a gente apostar nisso também. Exatamente. A gente vai mostrar alguns vídeos que eu fui escolhendo, mas eu quero voltar a dizer o que eu disse no começo. Não é crítica a quem está produzindo conteúdo. Eu quero que vocês prestem atenção na figura e no fundo. Então, escutem a letra da música e vejam qual é a imagem. Tentem fazer essa associação. Está combinando? Se a minha criança ou meu adolescente estiver assistindo esse vídeo com foco no que está ali, o conteúdo que está sendo mostrado, sei lá, um bolo. O que ele está ouvindo secundariamente, o que ele está absorvendo secundariamente, né? Então, eu vou mostrar alguns e depois a gente conversa sobre, tá bom? Vamos lá, Danilo. Não põe muito alto, não, porque tem criança por aí, por fora. A cara de vocês está ótima, gente. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer uma parede que eu te deixo forte. Pede com vontade, com amor que forte. Na mãozinha, parede que eu te deixo forte. Pede com vontade, com amor que forte.
Pode passar, Danilo. Vai me jogando já um tempinho e ela só morre. Apanhou pra porra, poxa! Sai daqui. Amigo, feita. Vem ela. Aí pra onde ela acha? Você não pode assim. Uma das casas miserável. Meu errado. A mulher. Pai, mas a minha filha, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Não tem errado, não, ó. Esse aí tá famosíssimo. A mais querida, a Sistema Resiliência e Forma de Roupa. Ela misturou frentista do posto, bancária da Caixa Econômica Federal, jogadora de basquete, fashionista de brechó, tudo numa coisa só, Mônica. O que ela tem uma polaina na mão. Vai lá, Danilo. Criança horrorosa. A Cris adora essa companhia, essa cena da Bailona. Sabe que passou lá nascendo no shopping de show cedo. Gente, eu vi essa foto e bati na perna e fiquei pra trás. Eu falei, gente, pode, é último, pode tirar. É só para dar um exemplo, gente. Combina o que está aparecendo lá na receita de bolo com a música? Que as nossas crianças, as meninas gostam de fazer pulseirinha, tá lá, elas estão trazendo. E elas vão atrás de modelinhos. E aí, quando elas acessam, é isso aí que aparece, né? As crianças lá numa numa batalha de dança. Por que colocar crianças para dançar esse tipo de música aí? Aí, hoje de manhã, apareceu uma coisa super interessante, que falou assim, mas na nossa época isso também aparecia. A gente dançava na boquinha da garrafa e segurava o tchan. Mas eu acho que a gente tinha alguns pontos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, que era uma frequência, uma intensidade, né, e uma banalização muito menores. A gente tinha isso no programa de domingo à tarde muito explícito ali na nossa casa, mas era ali. E às vezes a gente estava fora dessa TV, não estava vendo. E fora isso, aquilo ficava restrito a um ambiente que não era filmado e que não era postado e que fica marcado para sempre na vida de uma criança, por exemplo. Né? Se mais para frente aquelas meninas, sei lá, se arrependerem, não, mudarem o rumo ali, sei lá, alguma coisa, aquilo ali vai estar. Não tem como apagar. Né? Fica. Então, são marcas que vão ficando. E a gente tem que ter esse olhar crítico. Pode passar, Danilo. E aí, o que a gente faz? E agora? Vamos fugir para as colinas? Quem vai comigo? Vamos, Laísa. Vamos, bora. Né? É verdade, Luclécia. Exato. O que a gente tem que fazer é isso, é estar disponível e atento, né? A gente precisa conversar sobre o que está aparecendo. Parar na hora, é ali, o quê? Como é que é isso aí? Como é que foi esse vídeo? O que apareceu aí? O que você está vendo? Do quê? E numa postura de escuta mesmo. Porque se não for numa postura de escuta, se a gente já se coloca contrário e já chega brigando e chutando a porta e dizendo, pode desligar, que isso aí não é... A gente fecha uma porta para o diálogo, a gente priva a gente mesmo de ter momentos de reflexão, né? Então, assim, a gente tem visto essas coisas muito banalizadas. Está aí, ó, gente, vocês viram, em 30 segundos, o tanto de coisa que a gente viu, a gente como adulto viu. A gente tem condição de refletir sobre, as crianças não. Então, quem tem que refletir com elas somos nós, né? Então, é isso. A gente queria agora... Tem pergunta aí, Danilo, no chat? Algum comentário? Nada? Pessoal de casa, se quiser falar alguma coisa, Laísa. A Laísa vai dar uma dica, adoro. Não, é porque eu errei, né? E eu não queria que quem não sabe ainda errasse também. Eu tenho um filho de 12 anos, que nós
o meu perfil é de evitar o máximo que eu consigo e de tentar monitorar o máximo que eu dou conta. E ele ganhou o celular para ter o uso dele ano passado, no 6º ano, porque não dava mais, né? Foi necessário, até mesmo por causa da escola. E ele saiu com a minha mãe, comprou um celular usado, o cara da loja de telefone que fez a conta dele, e foi ficando com aquela conta, eu olhava o que assistia, o que tinha, até que um dia eu peguei e falei, gente, mas não existe como eu bloquear ou eu monitorar do meu telefone. Eu pus tempo, mas eu tinha que ir lá no telefone dele, digitar a senha, ele descobriu a senha algumas vezes. E aí eu fui pesquisar e descobri que no telefone eu tive que trocar a conta dele, fazer uma outra conta, e consigo hoje tudo que ele vai comprar, tudo que ele vai baixar, tudo que ele vai assistir de limite de idade, tem que pedir autorização e a autorização vem para o meu telefone. Então, quando eu fiz isso, deixou ele possesso. Porque falou, agora tudo você vai ter que autorizar, mãe? Eu falei, meu filho, tudo a mamãe vai ter que autorizar. Porque você ainda não tem maturidade para decidir algumas coisas que estão ao seu alcance. Então, quem vai decidir é a mamãe e o papai. No início ele ficou revoltado, tal, mas logo assimilou e aceitou. Então, assim, para quem ainda não deu, para quem não criou conta, vai atrás para poder ver, para já ter esse controle desde o início. Exatamente. Aplicativo de controle, né? Isso mesmo. E mais que, e para além também do aplicativo, é conversar sobre, né? Então, essa conversa, gente, ela não se encerra por aqui. Isso, o Family Link é o aplicativo é da Google, na verdade, né? Do Google. Então, ele vai em qualquer. Isso. Então, é uma conversa que não se esgota, né? Mas o que a gente queria era chamar a atenção para isso, é que a gente juntos, escola, família, consiga se colocar, se repertoriar, estar em parceria constante para que a gente juntos, a gente cuide de cá, que a gente esteja em constante conversa, porque tudo isso que eu contei aqui, gente, que eu acompanhei, eu não assisti apenas, isso teve um desdobramento, né, de conversa, de reflexão, de fazer o que eu fiz com meu filho lá no vídeo, de intervir e refletir, né, de devolver para a criança pensar sobre si mesma e sobre como é que ela está se colocando aí, como está se relacionando. Então, é isso, é a gente não deixar passar oportunidades para conversar, às vezes a gente fica com receio de despertar algum assunto antes da hora, né? Mas se eu falar disso, aí ele vai ficar curioso, ou ela vai ficar curiosa. Mas, gente, eles estão no 4º ano e já sabem com que sentido que se usa o sentar nas músicas. Então, se a gente não conversa, eles vão descobrir por outros jeitos, né? Eles vão descobrir de outras formas. Então, a gente precisa ser a pessoa de referência e de confiança que nossas crianças vão acessar, certo? A Luclécia perguntou se a escola está atenta em relação às gírias. Sim, a gente não consegue controlá-los o tempo inteiro, mas o véi, né, tem muito véi, tem outras. Tá maior mal. Isso. A gente vai refletindo, vai ajudando eles a melhorar esse vocabulário, né? É isso mesmo.
Isso mesmo. Isso. Isso mesmo. É a gente não ter medo de ocupar esse espaço. O adulto dessa relação sou eu. Então, eu que vou, né? Isso. Meu nome é Michele, eu sou mãe do Matheus Roncato, do quarto Inter. Eu sou médica, trabalho com sexualidade de infância e adolescência. Sim, então, aproveitando... Já recebi. Então, aproveitando o tema dessa palestra, eu gostaria de dizer que tão importante quanto monitorar é saber acolher, porque o contato precoce com conteúdo sexual é inevitável. Todos já entraram em contato, isso pode ter certeza. Em algum nível, então, assim, eu tenho que fornecer um ambiente familiar seguro e apoiador para essa criança, quando entrar em contato, e por trás disso a gente fala em coisas muito piores do que se viu aqui, como abuso sexual virtual, avatar, que está acontecendo demais. Então, a questão é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Então, quando meu filho entra, e eu trabalho isso com o Matheus, se ele entrar em contato com alguém, manda uma foto do seu short, deixa agora eu tirar, manda uma foto do seu pezinho. Então, essa criança tem que saber que ela tem um ambiente acolhedor que vai falar, vou chegar para minha mãe e falar, mamãe, fulano pediu isso, para a gente traduzir para eles o que está por trás de tudo isso, né? Então, não é, pelo amor de Deus, nunca diria isso, não sei o quê, não sei o quê. Por exemplo, uma coisa que eu vi essa semana, sentada do lado do Matheus, ele passa essas trend, alguma coisa assim. Se você gostou, aperte OK, o link, senão sua mãe vai morrer. Se não sei o quê, se você ama sua mãe, aperta isso. Eu falo, meu filho, não aperta nada. Não precisa apertar nada disso, porque não é esse o caminho, né? Agora, em relação à informação sobre sexo, você vai acolher essa criança e dar para ela a informação suficiente, né? Matheus me perguntou esses dias, mamãe, ele tem 9 anos, o que é sexo? Foram invadidos. Fomos invadidos. Mamãe, o que é sexo? Eu olhei para ele e falei assim, é um namoro de adultos. É um namoro de adulto, é como as pessoas adultas se amam. Pronto. Acabou. Né? Porque ele sabe com que eu trabalho, ele vê meus livros, então ele tem essa liberdade de estar ali, mas a informação é passada para ele na medida correta, é o que ele precisa naquele momento. Eu não preciso ir além, nem um pouquinho. Mas eu chamo a atenção para vocês. Traga o seu filho para perto de você, porque atrás dessa internet tem muita coisa pesada. Às vezes não é uma criança que está lá, é um pedófilo. Peraí, só um minutinho. Peraí, Laís. É porque senão quem está em casa não ouve, gente. Não, mas e quando ela nunca teve a curiosidade de perguntar? Com que idade que a gente deve abordar? Os meus filhos, eu tenho um de 10 e um de 12, eles nunca. Abordar quando surgir a necessidade. Ele vai te mostrar a necessidade. Não existe uma idade correta. Porque, por exemplo, nós temos crianças de 9 anos aqui que têm uma criação X e a outra tem Y.
e o X já está lá na frente, vai falar, por exemplo, uma banana. Ah, está comendo banana, banana, né? Aí você está maldando aquela banana, que a gente sabe o que significa a banana, né? Entendeu essa, Clarice? Então, o tal de sexóloga. Então, tá, o que você entende por isso? Entendeu? Sempre devolve, vê o nível que seu filho está. Não vai para frente. Devolve a pergunta. Devolve, né? a pergunta para você saber até onde vai. É isso. Sabe? E é isso, é estar atento, né? Para ouvir e perguntar. Aproximar do filho, aproximar da filha, não é a gente privando eles de tudo e com medo. É se colocando junto, é dialogando, é caminhando próximo, né? É a gente estar na escuta, principalmente saber ouvir. Saber ouvir, gente, saber ouvir. Saber ouvir não é trazer soluções prontas, é ter paciência e suportar o que a criança está dizendo, para que a gente possa olhar o que está por trás, é suportar, ouvir e escutar, sem interpelar, sem dar solução pronta, pensar junto, lançar perguntas, para que a criança possa, ela mesma, ir guiando a conversa. Né? E essa conversa ser de fato efetiva. Pode falar, Michele. Só para concluir em relação a isso, quando você aborda a criança dessa forma, você não está incentivando a curiosidade ao sexo, você está fazendo uma educação sexual. É completamente diferente. Porque se você deixa livre, eles vão aprender com a internet. Né? É igual o jovem que hoje em dia não tem essa educação sexual, ele aprende com quem? Com a pornografia, que não tem nada a ver com a realidade. Aí isso aí já é assunto para... É para uma próxima roda. Para uma Quem palestra quer? inteira. Vocês querem, gente? Faça isso. Uhum. É isso. E é isso. Ô, gente. Está presente. Para quem está em casa, a Luclécia está dando um depoimento aqui sobre o Roblox, né? O acesso a algumas coisas dentro dessa plataforma que não tem uma regulamentação, tá, gente? É importante falar isso.
qualquer pessoa pode criar qualquer tipo de conteúdo dentro do Roblox, eles não têm regulamentação para isso. Despertou a curiosidade, né, de crianças de 8, 9 anos, 7, 9 anos. Então, é isso, assim, estar imerso nesse, ouvir alguma coisa, faz com que eles vão perguntar, com que eles fiquem curiosos. E, às vezes, como a Michelle falou, é um conteúdo que está tão acima do que a criança consegue suportar, que, às vezes, ela está ansiosa, está toda esquisita e a gente não está sabendo por quê. Né? Não sabe por quê? Porque está tendo que lidar com esse tanto de informação e de coisa que está circulando entre eles e que a gente não está captando, não está percebendo. Por isso que é tão importante se aproximar. Né? Quer falar? Eu trouxe algumas dicas de livro, gente. Para quem quiser saber como é que funciona o cérebro da criança, esse livro aqui é um livro fácil, se chama O Cérebro da Criança. É um livro bacaninha, assim, tem uma linguagem mais rápida, né, mais acessível, que dá para a gente ter uma boa noção e a partir daqui ir aprofundando em outros, né, no desenvolvimento infantil, nas características da faixa etária. Esse aqui é da Tânia Zagoria, o último dela, Os Novos Perigos que Rondam Nossos Filhos, para papais do século XXI, fala dessa parte, é um capítulo dedicado a cada coisa, e o primeiro deles é sobre, inclusive, de onde a gente tirou a inspiração do nome da nossa roda de hoje. E esse outro, ele é um livro mais denso, porque ele tem uma base psicanalítica, e ele fala das relações e da constituição do sujeito nessa era, né, virtual que a gente está vivendo. Chama Intoxicações Eletrônicas, o sujeito na era das relações virtuais. É um compilado da Julieta Jerusalinski, que é filha do Alfredo Jerusalinski, que é um grande psiquiatra lá do Sul. Tá? E é um livro de base psicanalítica. Essa linguagem aqui é um pouquinho mais complexa, técnica, né? Mais aprofundada, mas para quem gosta, aí, eu acho que assim, vocês dão conta de ler tranquilamente. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença, dizer que a gente está à disposição, a orientação educacional está, a orientação de estudos e convivência, a gente ampliou esse nome esse ano, está à disposição para quem quiser prolongar mais essa conversa, ter alguma orientação, bater papo. A gente não tem resposta para tudo, não, mas pensando junto, a gente consegue pensar melhor do que pensando sozinho, né? Então, é isso. Queria agradecer quem está em casa. Obrigada. Luísa, obrigada por dividir essa comigo. Foi ótimo. Obrigada quem está aqui, gente. Até amanhã.